2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vocês querem ficar de pé? A igreja costuma ficar de pé para ler a Bíblia, né? Para ler a palavra de Deus. E vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus também. Versículo 7 diz assim. Vamos ler o versículo 6. Vamos ler um versículo antes, que diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Andamos por fé e não por vista. Versículo 8: mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Amém? Te damos graças por essa palavra, Pai. Nos abençoe nessa noite em nome de Jesus, para a glória do Senhor Deus. Aleluia. Digam amém. Pode sentar. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês nessa noite. Aleluia. Domingo passado nós falamos sobre algo tão importante, tão incrível, tão lindo, né, gente? Falar da vontade de Deus e propor ao nosso coração, propor a nós mesmos, andar segundo a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade do Pai. E lemos um texto lá de Josué capítulo 9, que nós vamos meditar nele hoje, mas que tem muito a ver com aquilo que nós estávamos falando. Então, na verdade, o que vamos meditar nessa noite é uma sequência daquilo que começamos a falar domingo passado. É uma sequência do tema. A palavra de Deus nos diz que nós andamos por fé e não por vista. Andar por vista, queridos, é quando nós seguimos aquilo que e fazemos aquilo que os nossos olhos nos permite ver. Tem até uma versão da palavra de Deus que diz assim: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Andamos por fé e não por aquilo que nos é possível ver. Então, andar por vista é simplesmente se deixar guiar por aquilo que os nossos olhos físicos, os nossos olhos carnais, limitadíssimos, podem ver. Deixar de seguir, deixar de andar, guiados pelos olhos daquele que tudo vê, daquele que tudo pode, para nos guiar pelas vistas limitadíssimas deste corpo físico que um dia passará, que um dia a terra vai comer, como diz a fala popular, né? Andar por vista, queridos, é presunção. É presunção. É achar que somos o dono da verdade, que sabemos tudo. Eu estava, antes de vir para cá, meditando um pouquinho sobre conceitos. E eu estava pensando, como é difícil mudar conceitos. Quando a pessoa cria um conceito, você fazer ela mudar aquele conceito é muito difícil. É muito difícil. Porque a pessoa cria um conceito e faz daquele conceito criado a sua verdade. A sua verdade.
E quando você apresenta um outro conceito, uma outra ideia, ela refuta, porque o conceito que ela criou, para ela, é o máximo, é a verdade. Por isso nós ouvimos algumas pessoas dizendo assim: olha, não, eu acredito assim, é assim que eu vejo, é assim que eu vejo, é assim que eu enxergo. Isto é, ninguém muda. É presunção, queridos. E mais que presunção, é andar na carne, é carnalidade. Por quê? Porque esses olhos aqui é carnal. E se eu me guio por aquilo que eles podem ver, logo eu sou uma pessoa carnal. Porque a pessoa espiritual se guia por fé. A pessoa espiritual se guia por fé, mas a pessoa que se guia por vista é carnal, é prepotência. E dura coisa, queridos, é sermos prepotentes. Temos que ser dependentes de Deus ao ponto de consultar a Deus. Consultar a Deus. Você já viu as pessoas lá fora consultando a cartomante? Você já viu as pessoas lá fora consultando os gnósticos? As pessoas lá fora, tem gente que consulta até os mortos, as cartas, as ciganas. Nós temos que ser dependentes de Deus ao ponto de consultar a Deus sobre aquilo que vamos fazer, falar, sobre as nossas ações, consultar ao Senhor sobre coisas que nós queremos fazer. Quantos aqui consultam a Deus para vender um carro, para comprar um carro, para vender uma casa, para comprar a casa? Quantos aqui consultam a Deus para fazer uma viagem, enfim? Temos que ser dependentes dEle, ao ponto de consultar, de pedir conselhos ao Senhor, amados, de nos aconselhar com Ele. Agora vamos lá para Josué, no capítulo 9. Josué capítulo 9, porque Josué teve uma experiência, o povo de Israel teve uma experiência com os gibeonitas, o povo de Gibeon, e nós vamos meditar na vida desse povo um pouquinho. Josué capítulo 9, acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1: ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis estavam daquém do Jordão, das montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Versículo 2: ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, todas essas nações aqui, todos esses reis, vendo aquilo que Josué e o povo de Israel havia feito em Jericó, em Ai, eles conversaram e disseram assim: vamos nos juntar para a gente guerrear contra Israel e contra Josué. E se concordaram nisso. No versículo 3, diz assim: todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia
Olha só, irmãos, enquanto todas aquelas nações e aqueles reis se juntaram para guerrear contra Israel, contra Josué, o povo de Gibeon, vendo o que Deus havia feito, não se juntaram aquelas outras nações, não se juntaram aqueles outros reis, eles tomaram uma outra decisão. Tomaram uma outra decisão, presta atenção. Versículo 4: usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem, pode ser que habiteis no meio de nós, então como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhes Josué: quem sois vós e de onde vides? Olha só, irmãos, o povo de Gibeon tomaram um caminho diferente. Não vamos fazer guerra. Eu acredito que eles pensaram assim: se o Senhor Deus deu a esse povo vitória lá em Jericó, deu vitória em Ai, o que eles vão fazer com a gente? O Deus desse povo é um Deus forte, o Deus desse povo é um Deus tremendo. Então por que nós vamos nos levantar contra eles? Não vamos nos levantar contra eles, vamos nos unir a eles. Então eles usaram da seguinte estratégia: vestiram roupa velha, colocaram coisas velhas em cima das suas montarias e foram até Josué. Preste bem atenção, eles moravam pertinho, mas eles fizeram como se eles estivessem viajando há muitos dias. Estavam sujos, rasgados, sapatos velhos. Chegaram para Josué e se apresentaram a Josué e pediram para Josué fazer aliança. Josué, irmãos, presta bem atenção, com quem você faz aliança? Quando alguém está querendo fazer aliança comigo, eu vou avaliar essa pessoa, eu vou olhar essa pessoa, antes de fazer aliança com ela, eu vou avaliar essa pessoa, eu vou ver quem é essa pessoa, de onde ela veio. Mas antes de tudo, eu vou me aconselhar com Deus. Eu vou me aconselhar com Deus. Quando eu vou pedir uma moça em namoro, o que eu faço? O que eu faço? Eu estou me colocando no seu lugar, porque eu casei faz 30 e tantos anos. Estou me colocando no seu lugar. O que eu faço? Ai, ela é bonita. Ai, ela é linda. Eu vou namorar com essa moça. E aí qual é o passo seguinte? Passar a cantada. Aí já vai para cima com tudo. Chega um moço bonito. Ai, que moço bonito, vou namorar com ele. Qual o próximo passo? Ai, eu vou cantar ele antes que outras aproximam, antes que outras levam. A gente tem que aprender uma coisa. Às vezes nós estamos trabalhando, evangelizando, edificando uma vida. Uma moça que chegou na igreja, às vezes precisando de Deus. Um moço que chegou na igreja, às vezes precisando de Deus. E a gente se aproxima para ajudar, né, pastor Diogo? Para ajudar, para edificar. Mas aí sai
lá de não sei aonde, um abençoado, uma abençoada, para não falar o contrário, irmãos, e atrapalha o nosso trabalho. Quando a pessoa está querendo algo sério com Deus, vem aquele abençoado de lá e arranca a menina da presença de Deus, porque quer ficar com ela. Irmãos, às vezes o menino está lá querendo coisa séria com Deus, mas sai uma abençoada lá de não sei de onde, e vem porque quer. Irmãos, que ganância é essa? Espere em Deus. Se você quer um homem para ser seu marido, espere em Deus. Se você quer uma moça para ser sua esposa, espere em Deus, pega o caminho certo, faça as coisas certas. E outra, não atrapalha quem está querendo coisa séria com Deus, não. Não vem atrapalhar, não vem arrancar dos braços de Deus. Irmãos, tem gente que serve de instrumento do diabo para atrapalhar a vida de quem está querendo coisa séria com Deus, para atrapalhar a vida de quem está querendo entregar o seu coração para Jesus e trilhar o caminho da fé, o caminho da espiritualidade. Para de ser guiado por vista. Você já ouviu falar que as aparências enganam? Então você fica aí seguindo aparências, andando por vista. É por isso que está quebrando a cara direto. É por isso que está se dando mal direto. Não percebeu ainda que está quebrando a cara porque está sendo guiado por vista? Não percebeu ainda que está sofrendo porque está sendo guiado por vista? Basta ser bonitinho, basta ser bonitinha, que você está caindo em cima. Volte-se para Deus, volte para o Senhor. Filho, filha, se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a tua casa, em vão trabalha aqueles que vigiam. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, deixa Deus agir. Aqueles homens chegaram com aquela aparência, estratégia. Irmãos, a igreja é muito mais vítima das estratégias do diabo do que dos seus ataques. As pessoas estão tombando muito mais por causa das estratégias de Satanás do que por causa dos ataques de Satanás. E como o diabo tem usado de estratégias para derrubar. Chega devagarzinho, sapatinho de veludo, carinha de engano, e vai levando, e vai enganando. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Chegaram com aquelas roupas para demonstrar que estavam viajando há muitos dias. Chegaram com aqueles sapatos velhos para demonstrar que vinham viajando há muito tempo. Pão duro, pão bolorento, para dizer que quando saíram lá de onde partiram, os pães estavam novos. Tudo engano, irmãos, tudo preparado. Já saíram de casa com roupa velha, com sapato velho, com pão bolorento. Já saíram, vieram daquele jeito para enganar o povo de Israel. E o povo de Israel, naquele momento, olhou para eles, viu a situação deles e não consultaram Deus. Fizeram aliança com eles. Fizeram aliança com eles. E é assim que tem acontecido, queridos. E é assim que tem acontecido, irmãos. A gente analisa só nas vistas, só nos olhos. Teoria do achismo. Eu acho que é bom. Eu acho que vai. Eu acho que dá certo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Teoria do achismo. Guiados por vista.
E nessa, a igreja tem sido enganada. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica maravilhosa. Eu te aconselho a participar da escola bíblica. A escola bíblica agora não é só online, ela é presencial também. Então eu te convido domingo que vem a vir às 9 horas da manhã participar da escola bíblica. Acontece do mesmo jeito que acontece o culto aqui à noite, né, com distanciamento, enfim, etc, etc. Eu te convido domingo que vem às 9 horas participar da escola bíblica. E o assunto que está sendo falado é escatologia, e hoje o pastor André fez uma passagem pelas dispensações, né? E vimos que nós estamos vivendo a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, e que essa dispensação, a 6ª dispensação, a dispensação da graça, se divide em 7 partes. Estou recapitulando seu estudo aqui. Se eu errar, você me corrige aí, tá bom? Estamos vivendo a 6ª dispensação e ela se divide em 7 partes. E que nós estamos vivendo a 7ª parte dessa dispensação. E isso nos remeteu lá para as 7 igrejas da Ásia, e vimos que nós nos encaixamos na 7ª igreja. A 7ª igreja, não é? Laodiceia? A igreja de Laodiceia. E vimos que as nossas atitudes hoje, as atitudes dos crentes, as atitudes da igreja hoje, é igualzinho às atitudes da igreja de Laodiceia. E isso é importante saber, porque nos leva a nos posicionar direito neste tempo, nos leva a nos posicionar direito, sabendo que lá em Apocalipse, capítulo 3, é isso? Capítulo 3, onde fala das 7 igrejas, já está nos alertando, já está abrindo os nossos olhos para uma realidade a qual nós podemos mudar, a qual nós podemos nos reposicionar, caso estejamos agindo da forma como é descrito lá. Sois morno, não sois frio nem quente, sois morno. Os olhos só para aquilo que é material, aquilo que é matéria, os olhos voltados só para dinheiro, enfim. Leia lá depois. É hora, amados irmãos, igreja amada, é hora de nos reposicionarmos e começarmos a andar de acordo com a vontade de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, e não dirigido pelas nossas próprias vontades, e não dirigido pelos nossos olhos, por aquilo que os nossos olhos podem ver. Simplesmente. Eles não consultaram Deus. Na sua presunção, eles acharam que eles sabiam discernir tudo aquilo que estava acontecendo e agir na verdade. Para nós discernirmos os espíritos, nós precisamos do Espírito de Deus. Existem espíritos do mal que agem no sentido de nos enganar, usando de estratégia. E para a gente discernir, nós precisamos do Espírito de Deus. E para ter o Espírito de Deus, é preciso buscá-lo, submeter-se a Ele.
porque aí então Ele estará nos guiando, nos dirigindo, nos levando. A presunção daqueles homens os levou a crer que eles eram capazes de discernir, de ver, de enxergar aquilo que eles não podiam ver, não podiam saber, porque a estratégia foi montada, muito bem montada. O homem sem Deus perde feio para o diabo. O homem sem o poder do nome de Jesus, sem a presença do Espírito Santo, perde feio para o diabo. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que buscamos a Deus, é por isso que temos que nos submeter ao Senhor Deus, porque quando nós nos submetemos a Ele, então Ele nos fortalece, nos capacita e nos torna capazes de pisar a cabeça da serpente, de vencer o inimigo, de vencer o diabo. Aleluia! Submeta-se ao Senhor, submeta-se a Deus, se entrega de verdade e deixa Ele dirigir a tua vida. Eu vou contar aqui uma historinha tão antiga, que já contei tantas vezes para vocês, e eu acho que umas 2 semanas atrás eu falei numa live que nós fizemos de um dos cultos nossos aí, que aquele homem que, como é que chama aqueles que andam no cabo de aço, na corda? Equilibrista, né? Sobre aquele equilibrista que chegou numa cidade e fez uma divulgação em toda a cidade de que ele iria atravessar um grande val existente naquela cidade, em cima, andando sobre um cabo de aço, e no dia marcado, a multidão foi para lá para vê-lo atravessar aquele abismo sobre o cabo de aço, e ele então começou a se apresentar, subiu naquele cabo de aço, com aquela vara que equilibrista usa, e andou sobre aquele cabo de aço, atravessou o abismo de um lado para o outro, voltou novamente, a multidão aplaudiu, a multidão gritou, ovacionou, e aí aquele equilibrista disse assim para a multidão: quantos acreditam que eu posso fazer a mesma coisa, atravessar esse abismo sobre esse cabo de aço, mas levando em minhas costas, desta vez, alguém sentado sobre uma cadeira? Aí todos levantaram a mão. Eu creio, eu acredito que você pode, eu acredito, já tinham visto ele ir para lá, voltar para cá, então todo mundo levantou a mão dizendo que acreditava que ele podia atravessar aquele abismo levando alguém nas suas costas. Aí ele fez a pergunta: quem quer ir sentado na cadeira sobre as minhas costas? A multidão que gritou, a multidão que levantaram as mãos dizendo que cria, dessa vez ficaram em silêncio, silêncio total. E ele insistiu: alguém por favor, um voluntário. Ninguém se manifestou. Sabe o que essa historinha nos ensina, queridos? Que acreditar no poder de Deus, acreditar que Deus pode dirigir a tua vida, acreditar que o Senhor pode te conduzir, acreditar que o Senhor pode fazer maravilhas, todos nós acreditamos. Acreditar que Ele pode dar a melhor condução à minha vida, todos nós acreditamos. Mas e daí?
entregar de verdade a vida para Ele cuidar, é outra história. Confiar é outra história. Crer que Ele pode é uma coisa, confiar a Ele a sua vida é uma outra história. E nós precisamos confiar a Ele a nossa vida, dedicarmos dependência total, deixar Ele nos levar. Afinal de contas, irmãos, os olhos dele são infinitamente melhor, a visão dele infinitamente maior que a nossa. Não confie na sua visão, os seus olhos podem te enganar. Aliás, até a águia enxerga mais do que nós. Dizem que a águia tem uma visão 8 vezes mais aguçada do que a nossa. E nós, na prepotência, queremos enxergar mais que Deus, queremos ver mais que Deus. Irmãos, até a águia enxerga mais que nós. Então deixa o Senhor Deus, que tem visão ilimitada, que enxerga tudo, que tudo vê. Eu estava orando essa semana, fizemos um relógio de oração, 24 horas de oração, e colocamos o nome de alguns pastores que contraíram o Covid-19, e na minha oração, eu estava falando para Deus, nós não conseguimos ver esse vírus, nós não conseguimos enxergá-lo, para nós ele é invisível, mas para o Senhor não. O Senhor vê esse vírus em todos os lugares onde ele está. O Senhor o vê em todos os lugares onde ele está. Eu imagino Deus, queridos, olhando no interior do nosso físico, do nosso corpo, célula por célula, partícula por partícula do nosso corpo, enxergando cada detalhe, ver esse vírus, enxergar esse vírus. O Senhor vê, o Senhor enxerga, e o Senhor pode excluí-lo da sua vida, da minha vida, da nossa vida, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Então um Deus tão formidável, com uma visão incrível, infinita, por que não deixar Ele então nos guiar? Por que então não deixar Ele nos levar? Pois Ele sabe o que tem sempre à nossa frente, sempre à nossa frente. Mas sabe o que nos atrapalha? É a prepotência, a presunção, a ponto de julgarmos que o que Deus está fazendo é bom ou é ruim. É bom ou é ruim? A ponto de chamarmos Deus para uma conversa e falarmos para Ele assim: por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou? Olha, irmãos, não é muita presunção chamar o Deus dos deuses para uma conversa dessa? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu isso? Não é muita prepotência? Não é querer saber demais? Não é querer enxergar demais?
por que o Senhor deixou? Para encerrar, queridos, aqueles homens de Gibeon tomaram essa iniciativa, usaram dessa estratégia, enganaram Josué e Israel. Só que tem uma coisa, aqueles homens enxergaram a soberania e o poderio de Deus, a ponto de não se aliar com os outros reis para guerrear contra Israel. Eles enxergaram que o Deus de Josué, o Deus de Israel, era Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Então não quiseram se aliar, não quiseram ir para a guerra contra Israel, pelo contrário, quiseram fazer uma aliança, se aliançar. E a partir do momento que Israel fez uma aliança com aqueles homens, o Senhor Deus viu duas coisas. Primeiro, aquele povo enxergou a soberania e o poder de Deus. Segundo, Israel não precisava fazer aliança com eles, mas Israel fez. Prometeram, se aliançaram. E sabe o que Deus fez com aqueles homens? Quando Josué e Israel descobriram a trama, os príncipes de Israel se revoltaram, quiseram que Josué se levantasse contra aqueles homens de Gibeon, mas Deus disse assim: não, vocês não vão matá-los, vocês não vão fazer nada contra eles, vocês se aliançaram a eles, vocês vão conservar a vida deles. E eles tiveram que conservar a vida daqueles homens. Preste atenção. De repente, você veio para a igreja porque alguém te convidou. De repente você veio para a igreja porque você sabia que tinha um menino bonito aqui que te interessava. De repente você veio para a igreja porque você sabia que aqui tinha uma menina bonita que te interessava. De repente você veio para a igreja porque você sabia que aqui você podia ter alguns amigos que lá fora você não consegue. De repente você veio para a igreja porque você achou legal as músicas. De repente você veio para a igreja porque você não tinha nada o que fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, não importa como você veio. Não importa a forma como você veio. De repente você veio para a igreja porque você estava muito doente. De repente você veio para a igreja porque você estava com um problema muito sério. De repente, não importa como você veio. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor Deus te recebe do jeito que você está. Com os pães velhos bolorentos, a roupa rasgada, o sapato velho rasgado, com uma trama por trás, uma estratégia por trás. O Senhor Deus te recebe. Só tem uma coisa, irmãos: quando o Senhor te recebe do jeito que você está, Ele te recebe com o seguinte intuito: mudar a tua vida. Mudar a tua vida. Ele recebe você do jeito que você está, mas com a seguinte intenção: transformar você em uma pessoa dele. Ele recebe o assassino, ele recebe a prostituta, ele recebe o ladrão, ele recebe o pecador, seja este em que qualificação ele se enquadrar. Ele recebe a todos nós. Ele recebe a mim, ele recebe a você. Ele me recebeu, irmãos. O Senhor Jesus me recebeu. Quem era eu? Quem era eu? Quem era o Davi? Não era nada. Não era ninguém. Não tinha nada.
Esses dias alguém me perguntou: como é que você está? Como é que estão as coisas? Eu falei: não está do jeito que eu quero. Não está do jeito que eu quero, mas está melhor do que eu mereço. Porque nunca vai estar do jeito que a gente quer mesmo, não é? Mas sempre estará melhor do que merecemos. O Senhor sempre trata de nos dar e fazer por nós sempre mais do que merecemos. Então o Senhor nos recebe, me recebeu. Quem eu era? Nada, ninguém. O que eu tinha? Nada. Mas Ele me recebeu com o seguinte intuito: transformar a minha vida. Não para eu ser mais feliz simplesmente, não para eu simplesmente contar que hoje eu não era nada, hoje eu sou tudo, não, mas para que eu passe a ser um servo fiel e obediente a Ele, a sua palavra, e para que eu ensine outros a respeito da fidelidade e dos serviços ao Senhor. Ele nos recebe. É por isso que Ele não deixou Israel se levantar contra aqueles homens, ainda que eles chegaram lá com uma estratégia suja e enganaram Josué e o povo de Israel, mas o Senhor os manteve vivo e ali no serviço da obra dele junto com o povo de Israel. Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver.